Muito bem, de volta então aqui no seu canal 10, você sabe, toda segunda-feira, nesse horário aqui, meio dia e meio, você tem um encontro no seu canal 10 com o Dr. Henry Dias, nosso eterno presidente da OAB de Fernandópolis, nosso representante, como se fosse um deputado na Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Ele vem aqui, fala, te orienta para você evitar sérios problemas, problema menor, maior, enormes, e você presta atenção, como sempre, que você vai aprender muito. Doutor Henry, mais uma vez eu quero agradecer muito, viu, eterno presidente, a sua presença aqui. Isso para nós é muito importante porque o seu programa, o seu quadro é muito visto pelo pessoal da internet e também da TV. Boa tarde. Boa tarde, Vono. Boa tarde, telespectadores e internautas. É sempre um grande prazer participar desse momento no Canal 10, o Canal 10 prestando serviço e a gente contribuindo de uma maneira simples, mas para as questões práticas do dia a dia, às vezes dúvidas, quase sempre são coisas do dia a dia e que acabam ajudando o cidadão comum a resolver pequenos problemas que podem se tornar grandes constrangimentos e grandes dissabores. Quer dizer para o senhor que o senhor não imagina, viu? O tanto que ajuda as pessoas esse quadro aqui seu de segunda-feira, porque muitas pessoas que não têm condição nem noção do que fazer com o problema, se procura um advogado como faz, e nos encontra na rua e diz, olha, eu resolvi aquele problema através do que eu vi lá no programa, estava assim. Então é muito importante. Do que o senhor vai falar hoje, doutor? Olha, Vano, toda essa satisfação com o programa é em razão da grande audiência do Canal 10, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas nós, toda segunda-feira aqui, costumamos falar de formas de buscar a justiça ou então de fazer valer os direitos do cidadão comum. Hoje nós vamos sair um pouquinho disso e procurar uma maneira de prevenir, uma prevenção, algumas medidas que podem ser adotadas para que seja evitada uma disputa judicial, uma disputa na esfera judicial. Nós temos recebido bastante queixas e também têm sido ajuizados na juizado de pequenas causas, no juizado especial, várias ações relativas ao consumo de água. Então nós vamos apresentar aqui hoje, João, algumas dicas para evitar a cobrança indevida nas contas de águas e que isso depois pode também acarretar uma disputa judicial. Então nós vamos apresentar algumas dicas para que o consumidor evite essas cobranças indevidas na sua conta de água. Nós resumimos, dividimos em 6 dicas. A primeira dessas dicas é verificar na conta o dia previsto para a leitura do idômetro. Então nós sabemos que todos os meses passam os funcionários da Sabesp, aqui na nossa cidade principalmente, nos municípios onde não existe a Sabesp, as companhias municipais de saneamento e de abastecimento de água e de esgoto. Então todos os meses é feita essa leitura. Então o que é preciso? As casas hoje, a maioria delas são fechadas com muros, essas construções, principalmente as mais antigas, o idômetro fica dentro da residência, não mais hoje, já nas construções mais novas, mais recentes, esse hidrômetro eles ficam à mostra, né, praticamente na rua. Mas nas construções mais antigas, principalmente, eles ficam dentro da residência. Então é importante que você deixe sempre uma pessoa disponível para atender o leiturista, a pessoa que vai vir fazer a leitura do hidrômetro. Como você sabe como isso vai acontecer? Na sua conta de água tem a data da leitura que está sendo feita, que foi feita a leitura, e a previsão para a próxima leitura. Então basta se programar e aguardar no dia da leitura, no dia dessa visita programada, a presença do funcionário da companhia de água. Porque, eu repito, alguns problemas podem impedir essa leitura. O mais comum são os muros, as grades, né? Cachorros dentro de residência. Exatamente, são cachorros que acabam impedindo
a entrada do leiturista, né? Cadeados nos portões também é muito comum. E também um outro caso também que é muito comum, que são os relógios embaçados, os vidros do hidrômetro, impossibilitando que essa leitura seja feita. Então, é importante que o consumidor evite que isso ocorra. Por exemplo, se você quiser mudar o seu hidrômetro, é só pedir para a Sabesp, eles não cobram nada, né? Inclusive facilita aí. O segundo item aí, doutor? A segunda, passar dessa primeira etapa, a segunda nesses casos de impedimento de leitura. Na impossibilidade de fazer a leitura do hidrômetro, a empresa, no caso a Sabesp, ou a Companhia de Saneamento Municipal, ela vai fazer essa leitura, pela média do consumo nos últimos 6 meses. Então, a concessionária, a Sabesp no caso, ela informa nesses casos para o consumidor, ela tem a obrigação de informar por escrito que está sendo impedida a leitura do relógio. E informar também que, em razão disso, pode ser suspenso a leitura, o fornecimento da água, no caso, né? Caso se mantenha essa impossibilidade de leitura. Então, evitando aquela primeira dica, que é programar, fazer a previsão da data de leitura, o impedimento pode trazer problemas mais graves para o consumidor. Nós estamos agora no terceiro item. Ou já foi esse? Não, exatamente. Agora vamos partir essas duas, né, a data da leitura e o impedimento, vamos para o próximo, que é o consumo mínimo como base, que a empresa pode até suspender o fornecimento de água, mas caso não haja essa interrupção do serviço, após o terceiro mês, normalmente após o terceiro mês, a empresa vai calcular essa conta com base no consumo mínimo, né? Você tem que consultar se houver alguma dúvida, pode procurar a Sabesp, consultar até por telefone para saber qual é esse valor, que é o valor mínimo, né? E a Sabesp, ela não pode, apesar de fazer a leitura pela média, ela não pode cobrar futuramente quando se regularizar a prestação do serviço, quando essa dificuldade for saneada, ela não pode cobrar essa diferença nas contas futuras, nos próximos meses que fizer a leitura, certo? Então, lembrar do consumo mínimo que vai ser tomado como base para os faturamentos das contas futuras. Na sequência, seria a alta do consumo. O que é? As altas do consumo, muitas vezes, elas decorrem de vazamentos na rede de água. A conservação das instalações de água, dos encanamentos, principalmente da parte interna, é de responsabilidade do consumidor. Então ele tem que observar, ver se não há vazamentos, ver se não há um consumo anormal, um consumo excessivo, verificar as condições das instalações hidráulicas, que é muito comum acontecer, às vezes está normal hoje e amanhã começa. Então é sempre bom acompanhar o medidor, né, o hidrômetro, para ver se não está havendo vazamento, não está havendo um consumo fora do normal, para que depois, no dia que vem a conta, o consumidor não saia desesperado buscando. Aí já foi, quando a conta chega, o estrago já está feito, o prejuízo já está feito. Normalmente, se o estrago for na parte externa, não há prejuízo nenhum para o consumidor. A Sabesp ou a concessionária vem, faz o reparo, inclusive se tiver que estragar alguma parte do imóvel, ela acaba sendo a responsabilidade da concessionária. Mas na parte interna é responsabilidade exclusiva do consumidor, do dono do imóvel. Outra forma de evitar essa alta no consumo é observar esses sinais de vazamento, que se as torneiras não estão pingando, se a descarga dos banheiros, das caixinhas de descarga estão funcionando normalmente, porque é muito comum ouvir aquela água escorrendo
mesmo com a caixa, a caixa de descarga sem funcionar, isso aí é muito comum. Essas situações podem ser observadas também pelas próprias manchas nos vasos sanitários, é muito comum nas pias, porque o pingamento e a água escorrendo continuamente deixam marcas por causa do cloro, né, que é usado no tratamento da nossa água de consumo. Então, outra possibilidade também é aquele ladrão, né, que é o ladrão da caixa d'água. Não são os ladrões da política, não, Mônica, que você acabou de falar agora há pouco. O ladrão que é aquela sobra da água, ver se a bomba da caixa d'água, se a boia da caixa d'água está funcionando corretamente, porque se ela não atingir um determinado nível e continuar recebendo água pelo seu mau funcionamento, o consumidor está pagando e essa água vai sendo desperdiçada. Então, tudo isso são maneiras de evitar são sinais que a água dá, não é? As instalações hidráulicas dão, de que está havendo vazamento, que pode trazer, ao final, prejuízo para o consumidor. E no fim, uma das situações bastante comuns também, mano, que são aqueles casos de que você pode pedir a interrupção do fornecimento da água. Às vezes o imóvel está fechado, ou o imóvel você vai sair para fazer uma viagem longa, e às vezes pode acontecer de não estar usando. Então é possível se fazer a interrupção desse fornecimento. E o que é preciso fazer nesses casos é consultar a Sabesp ou a concessionária municipal de água e de esgoto, se é mais barato deixar pelo consumo mínimo ou fazer o pedido de interrupção. Então é importante que haja essa consulta para que o consumidor verifique o que é mais prático. Ou usar, se prevalecer da tarifa de consumo mínimo, ou então pedir para fazer o fornecimento da suspensão e depois, quando ele voltar ou quando o imóvel for novamente ocupado, ele pedir a religação dessa conta do seu fornecimento de água. Doutor Henry é um excelente advogado, muito competente, um homem muito inteligente. Só uma colocação antes do senhor de voltar a falar sobre o assunto. O ladrãozinho aí da caixa d'água, perto desses ladrões que tem aí, é nenenzinho. Acabou, é recém-nascido. Acabou de nascer o ladrão lá, viu, doutor? E já dá prejuízo. Agora o senhor imagina o quanto que o prejuízo que essa ladrãozada não está dando aí. Ainda bem que tem a justiça, está aí, a Polícia Federal. Mas, doutor Henry, veja bem, o senhor elencou 6 itens. Esses 6 itens aí são, na minha interpretação, são de fundamental importância para o consumidor. Porque senão ele tem problema realmente. Ele vai dizer, está me roubando, ou isso, aquele outro. O fato, por exemplo, de não deixar o medidor ir lá, o homem que mede lá fazer o serviço, é uma situação muito delicada, viu? Eu entendi que hoje o senhor não fugiu do centro do que o senhor faz, não. O senhor aprofundou um pouco mais, porque as pessoas, muita gente nem se toca com isso. Vona, na realidade, como eu disse no início, a gente sempre procura dar dicas de como buscar fazer valer os seus direitos na justiça, mas às vezes ações preventivas são tão ou mais importantes do que você fazer valer os seus direitos. Nós temos também as nossas obrigações e temos que adequá-las à realidade. Então, o que nós buscamos hoje são formas de evitar que você precise buscar judicialmente, às vezes, algumas situações que podem ser evitadas. Você pode, nós temos visto casos, bastante situações, eu repito, de pessoas que estão se debatendo com causas judiciais por causa de consumo de água. E essa é uma situação que pode ser facilmente evitada. Além de tudo, isso provoca um grande dissabor, um grande constrangimento. Dentro de casa fica aquela situação desagradável. As empresas concessionárias de serviço público, no caso aqui a Sabesp, Água e Saneamento Básico, elas prestam um serviço de excelência.
Às vezes nós reclamamos que esse serviço é caro, mas nós não podemos reclamar da excelência na qualidade do serviço. O que nós precisamos é contribuir também para que a empresa possa continuar prestando um serviço de qualidade. E às vezes medidas preventivas, medidas que evitam essas discussões judiciais são tão mais importantes do que o próprio direito do cidadão buscar na justiça valer esses direitos. É lógico que superadas essas dicas, não havendo a possibilidade de se chegar numa composição com a empresa, é óbvio que o consumidor deve fazer valer o seu direito, buscando primeiro, se necessário, os PROCONs, não é, que nós sempre falamos aqui. E em último caso, a justiça, e a justiça tem feito valer os direitos do cidadão, do usuário desses serviços públicos. Vamos. Muito obrigado, doutor Henry Dias. Toda segunda-feira ele conosco aqui. Uma perguntinha rápida, curta e grossa. Comeu muito bolinho de bacalhau no final de semana? Olha, no sábado nós tivemos uma noite bem tranquila. Acompanhamos a vitória do nosso tricolor, a subida de mais um degrau, pouquinho a pouquinho. O São Paulo tem aquele ditado: não deixa chegar. Se deixou chegar, sai da frente, porque realmente já provou isso em outras ocasiões, e o efeito Muricy fez valer ainda mais essa realidade. Está chegando, e agora a nossa briga, não tenho dúvida nenhuma, não sei se vai dar tempo, até pelo pouco tempo de campeonato, mas são poucas rodadas, mas nós devemos praticamente beliscar ali o grupo do G4. Patar mais um. Infelizmente o nosso Corinthians, o nosso Leozinho, toda segunda-feira nós temos reparado que o Léo não está legal, ele está macambúzio, toda segunda-feira ele vem triste porque o Corinthians vem numa descendente. É lógico, isso é natural, né, de você atingir o ápice e depois voltar ao lugar comum do nosso Corinthians, que é um time de grande torcida, mas realmente um time de padrão médio, né, Leozinho? Pior vai ser o ano que vem, porque o Palmeiras está de volta e a 6 pontos a menos, né? Um abraço, doutor. Eu que agradeço, boa, é sempre um grande prazer, e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai estar conosco aqui com mais um assunto muito interessante. 1 minuto e meio nós voltamos aqui no seu Canal 10.